Cumprimento meus amados irmãos, meus amigos, com a paz do Senhor. Agradeço a Deus essa oportunidade de poder lhes falar, gravando o estudo da Palavra de Deus. Agradeço ao amado irmão Humberto, que se coloca à disposição para nos ajudar, nos auxiliar. Nós já temos 13 vídeos gravados. Hoje completaremos o 14º vídeo. Iremos hoje comentar o capítulo 17 do livro de Apocalipse. O capítulo 17 fala sobre a Babilônia mística. Leamos, então, este capítulo. É um capítulo 17 do livro do Apocalipse. Está escrito: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra, se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta com cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome de blasfêmias, da grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Eu vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E tendo eu maravilhado-me com a grande admiração, o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. E admirei-me ao ver a besta, que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda virá. É vindo quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não reinaram, e reinarão, mas receberão o poder como rei por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm
um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste são onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões e nações, e os 10 chifres que viste da besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus... Desculpe, amados, porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se complete a palavra de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Amém. A Bíblia nos fala sobre duas mulheres, não literais, mas duas mulheres como figuradas. Uma é no capítulo 12, já estudada, onde aparece aí no vídeo a mulher e o dragão. Nós já estudamos sobre essa mulher que representa Israel reconciliado com Deus. Mas no capítulo 17, que acabamos de ler, João viu um outro sinal no céu. Um outro sinal. A primeira era um sinal que aparecia no céu, nos ares. Esta é uma mulher também, mas não aparece nos ares, aparece num deserto montada sobre uma besta escarlate. Uma besta escarlate, escarlate vermelha, né? E alguns detalhes interessantes sobre essa mulher. Essa mulher estava ricamente vestida. Veja a diferença dessa mulher para a mulher do capítulo 12. A mulher do capítulo 12 estava grávida, com dor de parto, porque ia dar luz a um filho varão, que há de reger a terra com vara de ferro. E o dragão estava pronto para lhe tragar o filho quando nascesse. Mas o filho nasceu e foi levado para o céu e frustrou o desejo do dragão. Esta mulher do capítulo 17, ela está sentada sobre uma besta escarlate. Sentada, quer dizer, apoiada. E ela estava ricamente vestida, com vestimentas caras e coberta de joias preciosas, ouro, prata, pedra preciosa. E ela estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. A primeira mulher nós percebemos, e já falamos, representa Israel reconciliado com Deus. Já estudamos sobre isso. Se os nossos amados ouvintes quiserem, quem ainda não viu pode ver, e quem já viu, se quiser uma recapitulação, onde está lá o vídeo A Mulher e o Dragão. A mulher do capítulo 17,
ela se apresenta bem diferente da mulher do capítulo 12. Então, essa mulher ricamente vestida, embriagada com o sangue dos santos, e ela é chamada de prostituta, porque com ela se prostituíram os reis da terra. E ela está assentada sobre muitas águas. O próprio anjo que revelava isso a João, ao apóstolo João, o apóstolo do amor, ele lembra que as multidões em que a mulher aparece apoiada, sentada sobre muitas águas, representa pessoas, povos. Então, a demonstração do texto nos faz entender que esta mulher teve influência sobre o mundo todo, uma grande multidão, muita gente, influenciada pela sua doutrina, pelos seus ensinos e atraída pelas suas riquezas. E com essa mulher se prostituíram os reis da terra e muita gente. Prostituição, neste capítulo, não se refere a uma prostituição física, mas refere-se a uma prostituição espiritual. Temos na Bíblia vários exemplos de prostituição espiritual. O que significa essa prostituição espiritual? Significa que os homens, a humanidade, que são criaturas de Deus, feitos por Deus, e somente a Deus devem adorar, somente Deus é digno de adoração, mas eles fizeram o contrário. Em vez de adorar a Deus, adoraram deuses, idolatria, imagem de escultura. E esse tipo não pode, isso para Deus representa uma prostituição, prostituindo-se espiritualmente. Em vez de adorar o Deus Criador, adora imagens feitas pelas mãos dos homens. Aí aparece imagem de santos, e faz imagem até chamada que é de Jesus Cristo, o que é uma falsidade, porque não vimos o rosto de Jesus para imitá-lo, e ainda que tivéssemos visto, não podíamos fazer dele uma imagem, porque Deus ordena que não se faça imagem de escultura, que não se prostre diante delas, porque somente Deus é digno de adoração. Então, meus amados, como nós identificamos a mulher do capítulo 12, nós temos algumas características dessa mulher do capítulo 17. Quais são as características? Ela tem domínio sobre grande parte das pessoas. Ela espalhou a idolatria pelo mundo todo, estimulando as pessoas a adorarem imagens feitas pela mão dos homens, em vez de adorarem o verdadeiro Deus. Falsificou a palavra de Deus, colocando doutrinas que nada têm a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus. E ela está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Então, quando fala das testemunhas de Jesus, fica bem claro que se refere já ao Novo Testamento. Pessoas que viveram na época depois de Cristo
e que foram fiéis seguidores de Jesus e que morreram por mandado desta mulher do capítulo 17. Nos faz lembrar, meus prezados, da chamada Santa Inquisição. Quantos morreram nesta época? Quantos foram lançados à fogueira, às feras, em prisões onde morreram, porque se recusaram a adorar os deuses e a submeter-se à doutrina desta mulher. Fica muito claro, sem qualquer preconceito, mas obedecendo e crendo piamente na palavra de Deus, quem assim aparece na história mundial é a Igreja Católica Romana. Foi a Igreja Católica Romana que encheu o mundo de idolatria, de imagem disso, imagem daquilo, rezando para isso, rezando para o santo tal, para o santo X, em vez de invocar o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Porque Jesus afirmou várias vezes: tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, recebê-lo-eis e tê-lo-eis. Mas, em vez de invocar o Deus de Israel, tem invocado imagem de escultura, idolatria. E isso, para Deus, é uma prostituição espiritual, é uma infidelidade contra o Criador. Portanto, as pessoas que pecarem nisso e não se arrependerem, sofrerão as consequências do seu pecado, uma eterna condenação. É o que dizer dessa entidade que aparece como uma mulher embriagada do sangue dos santos, que lançou, que incentivou, que colaborou para que as pessoas se prostituíssem espiritualmente. E qual é a prostituição dos reis da terra? Então, se aliar a essa mulher, apoiar os seus ensinos, porque havia aí um interesse pessoal, e essa mulher, com doutrinas falsas, com ensinamentos falsos, enriqueceu a ponto de poder se apresentar como uma rainha. O que podemos dizer hoje, meus amados, a respeito do chamado purgatório? O que é o purgatório? Purgatório, segundo a Igreja Católica Romana ensina, é um lugar cujo fogo é semelhante ao fogo do inferno. Diz essa doutrina da Igreja Católica que a diferença do purgatório para o inferno é que quem vai para o inferno nunca mais sai de lá. E quem vai para o purgatório, uma vez queimados os pecados, sairão de lá. O único meio do pecador ser livre dos seus pecados é através do sangue de Jesus, e não de fogo de purgatório. Agora, para a alma sair do purgatório, é necessário que se reze, que se faça missas e etc., caras, pagas com alto preço, e a chamada missa da semana, do ano, e etc. Então, quando morre alguém de uma família rica, ele mal passa por lá, porque o fogo do purgatório, já as missas de rezada e pagas, imediatamente o tiram. Quando morre um pobre, que a família não tem recursos, às vezes nem para fazer o sepultamento, fica lá queimando. Quer dizer, a injustiça do mundo continua, então, a critério de Deus.
Isso é uma blasfêmia, uma grande blasfêmia. Para Deus não tem acepção de pessoas. Então, não é um purgatório. Quando um pecador recebe Jesus como seu Salvador, está escrito que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem perdoa os pecados e quem purifica a alma do pecador é o sangue que Jesus derramou na cruz. Se um pecador pagar por seus pecados, ou no purgatório, ou de qualquer outra forma que seja, ele não vai dever favor a ninguém, porque, afinal de contas, pecou, mas pagou pelos seus pecados. Mas quando ele é salvo pela graça, pela misericórdia de Deus, confiando somente no sacrifício efetuado por Jesus Cristo, aí sim ele deve gratidão para sempre àquele que o lavou dos seus pecados, o purificou com seu precioso sangue. Portanto, meus amados, é muito clara a palavra de Deus. Dá para se entender com clareza. Reflita, meus prezados. A história está mostrando que milhares de pessoas, por sustentarem a sua fé no sacrifício de Cristo e na palavra de Deus, foram mortos por ordem dessa entidade chamada Católica Romana. Derramaram sangue, foram perseguidos, e está escrito que a mulher está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. E apoiada por essa bênção escarlate. Nós já ouvimos do atual Papa da Igreja Católica Romana que ele aceita o comunismo, normalmente. Disse mais esse pontífice que até ele sugeriu que os homossexuais poderiam ser padres, já que o padre não pode casar-se, então homossexuais poderiam ser padres, quer dizer, dando apoio aos mais vis pecados que se comete contra Deus e contra a honra da própria humanidade. Portanto, está comprovada a palavra de Deus não erra, não falha. Esse texto foi escrito há mais de 2000 anos no passado. Essa revelação foi dada a João, apóstolo de Jesus, o chamado apóstolo do amor, aquele homem que começou a seguir a Jesus bem jovem e alcançou a sua velhice. Foi um dos apóstolos o único que não morreu como por perseguição, como mártir, mas ele morreu de morte natural, já na sua idade bem avançada. E foi ele que teve essa revelação do livro do Apocalipse, desde o capítulo 1 até o 22º. Além do Apocalipse, esse apóstolo escreveu também o Evangelho, que leva o seu nome, e mais 3 epístolas. Primeira, segunda e terceira epístola de João. E eu acrescento aqui o apóstolo do amor. Portanto, meus prezados, tenhamos nossos olhos espirituais abertos pela palavra de Deus e não nos deixemos enganar por qualquer opulência, por riqueza, por aparência ou por nome nenhum. Adoremos o verdadeiro Deus, o nosso Criador. Somente Ele é digno de honra, de glória e de majestade. E qualquer entidade, por opulenta, por rica, por poderosa que seja, terá um fim. Nos permitindo o Senhor,
Na próxima gravação, iremos falar sobre a queda de Babilônia. O capítulo 19, 18, 19 de Apocalipse fala sobre a queda de Babilônia. Quando a Bíblia que nos fala Babilônia, aí é uma linguagem figurada, porque a cidade de Babilônia, cujo rei era Nabucodonosor, foi destruída muitos anos antes de Cristo. O profeta Isaías profetizou que ela seria destruída e nunca mais seria reconstruída. Já houve várias tentativas de reconstruir Babilônia e não se conseguiu reconstruir, porque Deus não permitiu. Então, quando o livro do Apocalipse fala da destruição de Babilônia, claro que não se refere à cidade de Babilônia, mas a alguma entidade que copiou de Babilônia os seus métodos. Babilônia foi a cidade, ela veio oriunda da chamada Torre de Babel, que está no livro do Gênesis, quando um homem chamado, me perdoe o nome dele no momento, Nimrod, quando Nimrod criou a chamada Torre, que ficou por nome como Torre de Babel. Essa torre, segundo Nimrod, começaria na terra para chegar até o céu. Era um desafio a Deus. Se Deus mandar um novo dilúvio, nós fugiremos do dilúvio subindo na torre. No alto da torre não haverá dilúvio que nos alcance. E ele diz ainda: façamos para nós um nome. É o que dizia Nimrod. O nome de Deus desapareceu. Não era mais interessante. Agora era o nome do homem. O homem que devia ser adorado como Deus. E, como chamava as torres de Babel, Babilônia saiu dessa Babel. Que Babel quer dizer confusão. Babilônia, porta de Deus. Mas é um nome falso, porque nunca Deus se encontrou na Babilônia. Pelo contrário, Deus nos abençoe em nome de Jesus.